A paz de Jesus Cristo, meus irmãos, professor Oswaldo falando, passando por aqui para estudar a palavra do Senhor com você, falando sobre uma matéria de teologia sistemática que nós chamamos de Cristologia, que vai tratar a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando, né, Cristologia, por causa da palavra Cristo em português, Christos em grego, que é o correspondente vindo do hebraico aí, que é Machia ou Messias, significa ungido, tá bom? Christos ungido, Machia ou Messias ungido. Então estamos falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria falar com você a respeito de um termo usado dentro da teologia chamado impecabilidade. Tá bom? Esse termo é visto por teólogos de duas formas. Impecabilidade é que Jesus não tinha pecado e não podia pecar, ainda que quisesse, mas outros teólogos acreditam de fato que Jesus não tinha pecado, mas poderia pecar. Tá bom? A parte basicamente que defendo é que Jesus não tinha pecado. Claro, primeira de Pedro 2:22, segunda aos Coríntios 5:21, mostra de fato que Jesus não tinha pecado. Nisso, ambas as correntes teológicas acreditam em relação à impecabilidade, que ele não tinha pecado. A divergência está se podia pecar ou não, tá? Então, assim, impecabilidade para mim é ausência de pecado, claro, ele não tinha pecado, mas podia pecar. Para outros teólogos, ele não tinha pecado e não podia pecar. Ora, se ele era homem, e Hebreus 4, 14 e 15 vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas, ora, se é tentado em todas as coisas é porque ele podia pecar. Em Mateus 4, por exemplo, o diabo não ia tentar Jesus se ele não pudesse pecar. Ora, então, você pode observar que se de fato Jesus não podia pecar, ele não tinha uma natureza humana, tá? Ele só foi tentado justamente pelo diabo e foi tentado também em todas as coisas, como diz Hebreus 4, 14 e 15, porque podia pecar. Mas lembrando, mas não pecou. Então, impecabilidade pode ter essas duas interpretações, tá bom? Não tinha pecado e podia pecar, e não tinha pecado e não podia pecar, tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.